agora começa falando de futebol da nossa Águia do Vale. Na quarta-feira, São José entrou em campo contra o Rio Claro do técnico Edson Vieira. Venceu, mas olha, a história poderia ser diferente, porque justamente o protagonista do primeiro tempo foi também no segundo, podendo colocar tudo a perder. Quem conta a história do jogo é o repórter Marvin Pinho e o cinegrafista Fábio Negrão. Solta, Piteco! Saber sofrer, conter os ânimos, lições cada vez mais importantes para o São José daqui para frente. Ponte um time que não sofre e aí eu vou ficar tranquila. Mas em meio ao sofrimento tem também a empolgação da torcida. Mesmo numa noite chuvosa e com o menor público em casa este ano, a arquibancada fez festa no Martins Pereira. Time na ponta de cima da tabela, 100% nos jogos em casa, o São José entrou como favorito para a partida. Mas para o jogo contra o Rio Claro, um desafio a mais. A partir de agora, quem vem para os jogos no Martins Pereira se prepara para uma partida difícil contra o líder do campeonato. A dedicação do capitão Caio César para afastar o contra-ataque do Rio Claro logo aos 3 minutos mostrou que o time começou ligado. A defesa do São José impedia a construção de jogadas, mas encontrava dificuldades na frente. Na verdade, os problemas começavam lá atrás. Às vezes você erra, às vezes você acerta. Se você tiver com o mental preparado, você vai errar, mas você vai estar preparado para acertar na próxima. E foi assim, crescendo aos poucos, que o gol aconteceu. Primeiro, o Serafim procurou espaço pela esquerda. Foi parado pela defesa. Mas o caminho era pela direita. Na jogada de linha de fundo, João Gabriel acertou o chute e balançou as redes aos 22 do primeiro tempo. O quarto dele no campeonato. Na sequência, um cartão amarelo que faria diferença mais tarde. A vantagem deixou o jogo favorável para o São José. O Rio Claro tentava o empate de qualquer jeito. E até quando encontrou uma brecha no bate-rebate, Léo Pereira afastou o perigo. O primeiro tempo terminou com vantagem para os donos da casa. Mas a segunda etapa foi diferente. Logo aos 6 minutos, depois da agressão de João Gabriel, com a partida já paralisada, o camisa 10, que já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. O jogo já estava difícil, né? O encaixe estava difícil, mas a expulsão piorou mais. Com 11 contra 10, o Rio Claro buscava os espaços que apareciam aos poucos. Na jogada ensaiada, a zaga joseense travou o chute. Mesmo sem uma chance clara, chegavam cada vez mais perto. Por isso, o Nicolas deu a vez para o zagueiro Lázaro. Mesmo fechado, o São José continuou sofrendo. Na jogada de linha de fundo, o empate quase veio. Já aos 42 minutos, com a derrota cada vez mais próxima, o Rio Claro tentava a qualquer custo. Em mais um cruzamento, o goleiro Ariel socou para frente e o chute foi por cima. O abafa não foi suficiente para furar a defesa da Águia. E no apito final do árbitro, a liderança isolada da Série A2 estava mantida. Mesmo diante das dificuldades da partida, o São José alcançou a 3ª vitória em casa. Aos poucos, os resultados vão ficando mais sólidos. 1/3 da Série A2 já ficou para trás. Para o zagueiro e capitão Caio César, a partida deixou uma lição para todo o time. Cara, a A2 é um campeonato que a gente não pode dar mole, né? A gente sabe que, se infelizmente com um jogador a menos a gente toma um gol, a gente podia ter uma dificuldade que eles podiam até virar o jogo. Acho que a gente leva de lição hoje é poder estar com a cabeça um pouco mais fria. Eu acho que o corpo tem que estar quente, a mente tem que estar quente, mas o coração tem que estar frio na hora das decisões. E acho que a gente leva de lição é isso, que a gente possa estar mais preparado para os momentos mais difíceis e não ficar dando brecha para o adversário. Aprendizados à parte, Ricardo Costa espera menos sofrimento nos próximos jogos. E uma forma é evitar expulsões. Lógico que é difícil, né? A gente controlar todos os impulsos ali naquele momento, né? Mas a gente vai conversar de novo. Aí já tinha acontecido uma vez aqui com o Tanque, né? E a gente já tinha passado, até porque o clube depende dos patrocinadores, enfim. O Oscar já tinha, junto com o Bruno,
alertado para não fazer isso, além de prejudicar, né, ali dentro do jogo, o cartão amarelo, mas com certeza vai ser orientado para não acontecer que realmente pode prejudicar aí dentro do contexto de um jogo. Vitória importante, né, Bruno? Mediante as circunstâncias, ainda mais como o próprio Caio César disse, a expulsão do João Gabriel poderia ter colocado tudo a perder. Eu acho que esse time do Rio Claro começou oscilante no campeonato e ainda não conseguiu se encontrar direito. Até venceu a primeira partida, mas depois caiu um pouco de produção, enfim, não se encontrou no campeonato. Aí acabou não causando tantos problemas para o São José. O São José, esse jogo contra o Capivariano também jogou o básico que deu para jogar para garantir esse 1-0, os dois jogos 1-0 com gols do João Gabriel, e agora o São José consegue manter essa liderança no campeonato, não jogando, né, não fazendo grandes exibições, mas pelo menos mantendo aí os 3 pontos, que é importante também, né? Não adianta nada você jogar bem, ter 15 chances, não aproveitar nenhuma e perder de 1-0 no final. É verdade. E pelo que a gente pôde acompanhar aí também, não tem ninguém voando dentro dessa Série A2, né? Tá tudo muito nivelado, até um nível, com todo respeito, mas um nível até um pouco abaixo daquilo que se esperava para um campeonato de divisão de acesso, mas o São José não tem nada a ver com isso. Está fazendo os pontos, está tendo essa gordurinha aí para queimar, já está com 3 pontos em relação aos 2 segundos colocados, eram 4 segundos colocados, né, que tinham a mesma pontuação, agora são só 2, ou seja, o São José está pontuando, de 15 fez 13 pontos, um início de campeonato muito grande, e só lembrando, já foi 1/3 do campeonato, como o Marvin disse na matéria, ou seja, para o São José, neste momento, é o melhor dos mundos, né, Bruno? E até você falou que não tem nenhum time sobrando, até mesmo os favoritos, como o São Bento de Sorocaba e a Ferroviária, principalmente a Ferroviária, que caiu ano passado, que disputa já campeonato da Série C ou C do Brasileiro, enfim. A gente esperava que a Ferroviária viria um pouco mais forte, né? E está lá na parte de baixo da tabela, então, na metade para baixo, né? Então, esse campeonato está bem embolado, mas um nível mais abaixo, né? Nivelado por baixo. Então, mas é importante pontuar em casa sempre. Pois é. Ô, Piteco, coloca pra gente aqui os jogos da última quarta-feira, os jogos da 5ª rodada. Tivemos aí, o empate. O Juventus só empata também, ou perde ou empata. Juventus que caiu, o Jorginho Cantinflas caiu ontem. Jorginho Cantinflas e a sua sobrancelha espetacular. Juventus 1, Linense também 1, Noroeste 1, Comercial 1. E esses empates são bons pro São José, né? Porque campeonato com 3 pontos, quem empata vai ficando para trás e quem vai vencendo vai se distanciando em relação aos outros. Isso é bom. Oeste 3-2 para cima do Capivariano. São Bento 3-0 no Monte Azul. Monte Azul também não ganha de ninguém, é o lanternão da competição. Velo Clube perdendo em casa para Santista. Taubaté 1-0, graças a Deus, né, Brunão? Que beleza, hein? São José também 1-0. Ferroviária e 15 de Piracicaba, um clássico ali 0-0. A classificação, Piteco, no pique, para a gente dar uma olhadinha como é que ficou a classificação depois de 5 rodadas. Olha lá, o São José com 13 pontos, líder da competição, seguido por São Bento e Portuguesa Santista com 10. Taubaté subiu, um belo salto aí com a vitória do Taubaté, foi para 9 pontos, aparece na 4ª posição. Noroeste, Oeste, Linense e Velo Clube seriam os 8 que avançariam para a fase de quartas de final, primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º e assim sucessivamente. A outra parte da tabela, só para a gente dar uma olhadinha, olha lá, o Ferroviária, Capivariano, 15 de Piracicaba, o próximo adversário do São José, Rio Claro, Juventus, Primavera, estariam rebaixados hoje, Comercial e Monte Azul. Imagina o Comercial de Ribeirão Preto, Série A3, hein? Que coisa, faz parte, né? Já esteve na Bezinha até pouco tempo atrás, né? Faz parte. Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos, que começa já amanhã, 15 horas, Capivariano e Juventus, Primavera e Noroeste, Portuguesa Santista e Oeste, Comercial e São Bento. 5 da tarde tem 15 e São José. 18h30, Linense e Taubaté, 19, não vai fazer a cruzinha? 19h15, Velo Clube Ferroviária. No domingo, complemento da rodada, Monte Azul e Rio Claro. Ganha uma, já fica todo felizão. Mas o detalhe é o seguinte, jogo importante amanhã, jogo para mostrar a força que o São José tem contra o 15, Brunão. Foram 2 no caso. E esse time do 15 também que está oscilando bastante, né? Não mostrou o seu potencial ainda, tem sofrido bastante, ganhou do São Bento num jogo assim, meio fora da curva, todo mundo esperava que o São Bento vencesse em casa,
esperar para ver o que vai acontecer. O Fernando Henrique, goleiro que foi do Fluminense, está com 40 anos nas costas, mas está pegando mais do que quando estava no auge no Fluminense. Pois é, vamos ver como é que o São José vai se sair amanhã lá em Piracicaba, no belo Barão de Serra Negra. Piracicaba é uma cidade muito bacana, em alguns aspectos até lembra aqui São José dos Campos. Se você não conhece, conheça Piracicaba, é uma cidade bem bacana, até porque tem o rio de Piracicaba lá, que tem nada no rio, mas tem uma água. Lanchonete lá que tem um lanche que, pô, desse tamanho assim. Tem vários restaurantes lá à beira do rio Piracicaba, é um espetáculo, tá certo? Sorte para o São José, segunda-feira a gente traz todos os detalhes para você aqui dentro do Hora do Esporte.